Oi, meninas! Você toma banho com frequência, não é verdade? Você lava a louça, limpa a sua casa, lava a sua roupa. Então é claro que nós também vamos lavar os pincéis de maquiagem. Sim, meninas, é muito importante lavar os pincéis de maquiagem com uma certa frequência. Se você usa pouquinho os pincéis, no mínimo de 15 em 15 dias. E se você usa muito os seus pincéis de maquiagem, você tem que lavar pelo menos uma vez por semana. Isso porque os pincéis de maquiagem acumulam sujeira dos produtos que você utilizou neles. Ele vai ter uma proliferação de bactérias se você não lavar, vai causar mais oleosidade no seu rosto, você vai ter mais espinhas, sua pele vai ficar mais sensível e isso não é legal. Agora que você já sabe a importância de deixar os seus pincéis sempre limpinhos, vem comigo que eu te mostro como que se faz. Para lavar os seus pincéis, anota aí o que você vai precisar. Um shampoo neutro, eu gosto bastante de usar esse shampoo Johnson's, que é bem levinho e tem um cheirinho bem gostoso. Um potinho qualquer. Uma luva de silicone, essa que eu estou usando é uma luva para usar na cozinha mesmo. A Sigma tem uma luva própria para lavar os pincéis, só que ela é bem cara. E essa luva de cozinha é super baratinha e você encontra em qualquer lugar. Uma toalhinha e, é claro, muitos pincéis sujos de maquiagem. Bom, meninas, para começar, eu coloco um pouco do shampoo neutro no potinho e encho com um pouco de água. Em seguida, eu deixo de molho os pincéis que estão com uma sujeira mais pesada e difícil de sair, como por exemplo os pincéis de base e corretivo, que tem aquela sujeira que gruda e é mais difícil de limpar. Agora eu pego a luva de silicone e é importante a luva ter essas cerdinhas igual a minha, porque essas cerdas é que vão ajudar bastante na hora de tirar a sujeira dos pincéis. As cerdas não precisam ser exatamente assim, mas é legal ela ter algum tipo de textura. Apoio a luva no fundo da pia e pego o primeiro pincel que eu vou lavar. Molhe um pouco esse pincel com água corrente e coloco o shampoo em cima da luva. Depois eu começo a esfregar o pincel com movimentos circulares e de vai e vem bem rapidinho por todas as cerdas da luva. Viro a luva e continuo esfregando para limpar bem. Depois enxago bastante com água corrente, fazendo movimentos circulares com o pincel na palma da minha mão, até eu sentir que saiu todo o sabão. Tiro todo o excesso de água com bastante cuidado, espremendo as cerdas do pincel na minha mão e cuidando para elas ficarem bem fechadinhas. Isso vai fazer elas secarem corretamente sem ficar aquelas cerdas todas abertas depois que estragam o pincel. Vou repetir o mesmo processo agora com os outros pincéis. Esses pincéis maiores de rosto eu costumo lavar um de cada vez, mas vocês vão ver que os pincéis menores, para economizar água, shampoo e tempo, eu pego vários e vou lavando todos juntos. Sempre cuidando na hora de enxaguar o pincel, não deixe ele virado para cima caindo água dentro dele, sempre tome o cuidado de enxaguar com ele virado para baixo ou de lado. Entre um e outro que eu vou lavando, eu enxago a luva rapidinho para recomeçar com ela limpinha. Até agora eu só lavei os pincéis que eu uso produtos em pó, que são bem mais fáceis de lavar. Eles não acumulam muito produto nas cerdas e ficam limpinhos facilmente com uma lavagem só. Esse pincel de pó tem muitas cerdas, então aquele cuidado na hora de tirar o excesso da água é essencial, deixando as cerdas bem juntinhas na hora de espremer a água para ele secar direitinho e não estragar as cerdas depois, perdendo o formato do pincel. Agora esses 3 pincéis de sombra eu vou lavar todos juntos para facilitar e gastar menos água e shampoo, tá, meninas? Você vai fazer a mesma coisa, mas com os pincéis juntinhos, só tomando cuidado para todos estarem encostando na luva direitinho na hora de esfregar. E você vai repetir esse mesmo processo em todos os pincéis que você usa produtos em pó, ok? Agora eu pego todos os pincéis que eu tinha deixado de molho, que são os pincéis de base, de corretivo e de blush, que são os mais difíceis de limpar. E nesse caso eu coloco o shampoo diretamente nas cerdas do pincel que já ficaram de molho e coloco um pinguinho também na luva. Vou esfregar da mesma forma que eu fiz com os outros. E olha a quantidade de sujeira que sai na luva.
Enxago bem o pincel e repito o mesmo processo com ele, porque de primeira ele não vai ficar totalmente limpo. Essa sujeira de base gruda muito nas cerdas do pincel e é bem chatinho para sair. Dá pra ver na água que saiu menos sujeira dessa vez. O número de vezes que você vai repetir esse processo vai ser de acordo com o quão sujo está o seu pincel. No caso, eu fiz 2 vezes nesse pincel de base e já achei que saiu tudo. Esse pincel de blush também só vai produto em pó, mas eu resolvi deixar ele de molho porque ele tem as cerdas bem branquinhas. O blush ou o bronzer que eu uso nele deixam as cerdas bem sujas, então eu acho melhor deixar de molho porque ajuda os pigmentos a saírem com mais facilidade, voltando a deixar o meu pincel bem branquinho. E agora peguei todos esses pincéis que eu uso para corretivo ou para sombra cremosa e lavei todos juntos. Repeti o mesmo processo umas 2 vezes também para garantir que eles fiquem bem limpinhos. Pincéis devidamente lavados, agora eu estico minha toalhinha numa superfície reta e vou arrumando os pincéis para secar corretamente. Deixando as cerdas de cada um bem fechadinhas e tomando todo o cuidado para eles não secarem todos bagunçados e assim estragar os meus pincéis. Lembrando que eu já tirei muito bem o excesso de água de cada um deles. Vou colocando um do lado do outro e deixo secar naturalmente em algum lugar bem ventilado. Costuma demorar mais ou menos um dia para eles secarem por completo, então se programe para lavar os seus pincéis um dia antes do dia que você sabe que você vai usar todos eles. E nada de usar secador para acelerar o processo, hein meninas? Isso vai estragar as cerdas dos seus pincéis. Dica de ouro, gente! Nunca deixe o seu pincel secando virado para cima, porque vai entrar água dentro do cabo e vai apodrecer o seu pincel, diminuindo a vida útil dele. Sempre deixe ele secando na horizontal ou levemente virado para baixo. Assim não corre o risco da água estragar o seu pincel. E lavando seus pincéis com frequência e da forma correta, você vai ter pincéis novinhos por muitos anos e o melhor de tudo, sem prejudicar a sua pele. Então é isso, meninas! Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei pra mim e se inscreve já no canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. Até mais!